Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 14 de dezembro de 2022, graças a Deus estamos aqui mais um dia para estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando o texto de Apocalipse já há algumas quartas-feiras e nós estamos hoje adentrando o que chamamos de quarta sessão. Nós estudamos a primeira sessão, que foi a apresentação geral do narrador, o motivo dele ter escrito e onde estava ao escrever. Seguiu-se também a segunda parte, onde há a correspondência entre Cristo e a sua igreja, aquela sessão onde Jesus Cristo trata com as 7 igrejas. E seguiu-se a terceira parte, o que estamos chamando de terceira parte, que foi a visão do céu e a abertura dos selos. Então agora nós vamos tocar acerca do assunto das 7 trombetas. E este texto se encontra em Apocalipse 8 ao 11. Mas, devido à grande dependência dos textos do Antigo Testamento nesta sessão, iremos hoje ver apenas até a 6ª trombeta. Eu vou explicar por quê. Basicamente porque nós temos duas figuras, que é a figura do profeta recebendo o livro e a figura das 2 testemunhas. Estas 2 figuras serão estudadas na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Hoje, por nós, já basta as 6 trombetas, porque nós perceberemos que, diferente dos 7 selos, estas trombetas têm uma dependência muito maior dos textos do Antigo Testamento, e nós vamos precisar olhar muito no Antigo Testamento. E a ideia do nosso estudo não é ficar criando hipóteses, não é ficar fazendo ilações, mas procurar textos que de fato sustentem as nossas afirmações. Por isso vamos andar devagar, sem assodamento, para entendermos o que o texto tem a dizer de uma maneira clara e consistente. Eu creio que nós conseguiremos este objetivo se irmos até a 6ª trombeta. Esta é a minha proposta neste estudo. E também um segundo aviso, para evitarmos frustrações, estamos por enquanto abordando apenas a estrutura do livro. As interpretações aplicativas terão lugar após a exposição de todo o texto de Apocalipse. Eu repeti isso na última quarta e na anterior. Nós não vamos fazer aqui interpretações. Olha, isso está acontecendo agora. Olha, está vendo isso em tal país. Não faremos esse exercício. Nós iremos estudar o texto pelo texto. Aí no final de todas as peças apresentadas, nós vamos fazer os levantamentos das melhores hipóteses possíveis de aplicação do texto. Então, o ideal hoje é saber o que o texto está dizendo. Mais adiante vamos interpretar se de fato isso está acontecendo ou não. Então vamos começar. Nós estamos na sessão 8 a 11. Eu não farei a leitura, são 3 densos capítulos. Se você tem em casa, eu espero que você possa lê-los com vagar e depois voltar aí ao nosso estudo. Mas o pano de fundo, o texto que estamos abordando é do capítulo 8 a 11 de Apocalipse, na verdade 8 ao 10, são as 6 trombetas. Percebemos que esse texto, ele tem um primeiro prelúdio. Prelúdio é alguma coisa que vai anunciar, inaugura uma atmosfera antes de tocar as trombetas. Então, antes do início das trombetas, existe uma imagem de incenso e orações. Elas são evocadas, um anjo está juntamente com as orações dos santos e o incenso. Bom, geralmente no Antigo Testamento, a ideia de oração e incenso estão associadas mesmo. Por exemplo, no Salmo 141, verso 2, diz assim: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Então não é estranho aqui no texto dizer que há um anjo que está segurando e está também o incensário e também com as orações. Eu vou ler aqui
capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. A ideia aqui é que as orações dos santos estão sendo apresentadas diante de Deus, estão diante de Deus. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Antes de falarmos das trombetas, essa ideia de trovões e relâmpagos, ela é recorrente na Bíblia, e elas são figuras que antecipam uma revelação. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 19, verso 6, diz assim: ao amanhecer do 3º dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Os anjos são os portadores destas trombetas aqui, né? Traz a ideia da participação direta deles nos males que serão anunciados. Então vejam, quando o autor, o narrador de Apocalipse está usando estas figuras, ele está recorrendo a alguns textos. Aqui ele está recorrendo ao Antigo Testamento. Antes de Deus se pronunciar no Sinai com os 10 mandamentos, há então grande clangor de trombeta. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos, tanto no estudo que está sendo gravado quanto os que estão aqui, é que não há ineditismo aqui, não é algo inédito no Apocalipse. Olha, isso é a primeira vez que aconteceu. Não, está recorrendo a um texto que já ocorreu, está pegando de empréstimo a estas imagens do Antigo Testamento para compor a sua mensagem. Então, o anjo com o incensário e agora as trombetas, elas já foram usos do Antigo Testamento. E aí irá iniciar-se então os males que serão tocados, que virão à tona com o decorrer da trombeta. Vamos ver a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo e mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Algumas questões aqui. As trombetas, não apenas esta primeira, mas mais adiante as outras também, elas vão ser um exercício de intertextualidade ou de conversa entre textos com as pragas do Egito. Por exemplo, os anjos no Antigo Testamento, eles são vistos como responsáveis pelas pragas. Salmo 78, verso 49, diz assim: lançou contra eles o furor de sua ira, cólera, indignação e calamidade, legião de anjos portadores de males. Então, por que os anjos estão com as trombetas nas mãos? Porque eles são os agentes da destruição, eles são os agentes da ira de Deus. Isso não é estranho, no Antigo Testamento foi assim. As pragas foram vistas como sendo agenciadas por anjos. Não apenas a última praga, que foi o anjo da morte, né? Mas as outras também. Este era um pensamento corrente no Antigo Testamento, como o Salmo 78 também diz. Nós veremos também, não só nessa primeira trombeta, mas nas demais, a expressão repetitiva: a 3ª parte, a 3ª parte, a 3ª parte. Mais uma vez, isso não é ineditismo. Existem conversas entre textos, e ele está se remetendo a textos também para promover um efeito de sentido, uma mensagem. Por exemplo, quando se fala em um terço, uma parte é uma denominação para juízo.
essa expressão que remete à medição por balança no Antigo Testamento, e é utilizada pelos profetas Ezequiel e Zacarias. Veja lá em Ezequiel, no capítulo 5, verso 1 a 2, diz assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Então, na expressão terça parte, a expressão terça parte, melhor dizendo, ela ocorre com frequência nesse texto de Ezequiel. E a ideia é que a justiça ela tem uma medida. A balança ela demonstra que tem um peso, ou seja, a justiça virá contra Jerusalém, no caso aqui do texto de Ezequiel, não é desproporcional. Há uma medição que nos escapa. A terça parte, mas por que não a quarta ou a quinta? Não é necessariamente nos dado essa informação, mas demonstra que há uma certa medição para tudo aquilo que Deus está fazendo. Não é nada algo desproporcional ou aleatório, nem é muito e nem é pouco, mas é uma medida exata. Zacarias também, 13, versos 7 a 9, traz esta mesma ideia: Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ele invocará o meu nome, e eu ouvirei, e direi: é o meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Aqui em Zacarias, ainda a expressão terça parte está associada à ideia de juízo. Não é mais a cidade de Jerusalém. No tempo de Zacarias, Jerusalém já tinha sido levada, conquistada pelos babilônios, mas a ideia de um juízo vindouro, onde a ideia de terça parte também é traga. Então, vejam, a repetição dessa terça parte não significa algo literal. Terça parte, então nós temos hoje, supomos que, até para ficar mais fácil, daqui a pouco seja 9 bilhões de pessoas. Então a terça parte de 9 bilhões, vamos ficar com 3 bilhões. Não é essa a ideia não é ser algo literal, né? Nós podemos afirmar isso porque nos apoiamos nessas duas citações de Ezequiel e de Zacarias, que são os textos com os quais o narrador João está utilizando para construir o seu texto de Apocalipse. Então a primeira trombeta, nós vemos aí a saraiva de fogo, sangue, como foi lido, né? E a terça parte da terra foi queimada. Isto é uma referência à 7ª praga que caiu sobre o Egito. Lá em Êxodo 9, 23, diz assim: E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. Então aqui, esta primeira trombeta, ela traz um juízo, uma praga semelhante àquela que ocorreu no Egito. Aliás, um dos textos chaves para entender essas trombetas são as 10 pragas do Egito mesmo. Não é só aqui que haverá, mas também na segunda trombeta há também algumas menções. Vamos dar uma olhadinha na segunda trombeta, do 8 ao 9 do livro de Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 ao 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue,
e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Esta segunda trombeta aqui, uma montanha jogada no mar, agora geralmente no texto de Apocalipse, montanha é uma metáfora de reino. Por exemplo, dois textos que apontam para isso, dois textos que ainda nós vamos tocar. Em Apocalipse 14:1, olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, sobre a montanha Sião. Ou Apocalipse 17:9, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. A terça parte tornou-se em sangue, e a terça parte dos navios também. Isto acontece na segunda trombeta. Então, notemos aqui que nós vamos mais adiante perceber com mais clareza que existe algumas sobreposições de camadas nesse texto. É claro que há uma metáfora, uma montanha ser jogada no mar, isso não é algo literal. Então é bem possível que sejam reinos, um reino. Mas quando fala acerca de navios, embarcações, isso tem um significado comercial. Apocalipse se preocupa muito com comprar e vender, com sobrevida. Isso não é a primeira vez. Quando os selos começaram a abrir, nós percebemos que existe uma preocupação de comprar e vender também. Então a preocupação com posses, com circulação de bens, é uma preocupação muito própria do texto de Apocalipse, e aqui está presente. Mais para frente espero que nós visitemos esse texto de novo, porque isso vai compor todo um quadro. Vamos ver então a terceira trombeta. Ela está dos versos 10 a 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargosas. Então essa terceira trombeta aqui fala acerca de águas que se ficam amargas, né? Isso geralmente também está associado ao juízo de Deus. Águas amargosas demonstram isso. Lá em Jeremias, no capítulo 8, verso 14, diz assim: pois o Senhor já nos decretou o perecimento e nos deu de beber água venenosa, porque pecamos contra o Senhor. E a terça parte das águas então se tornou amargosa. Como eu disse no começo, a terça parte não é necessariamente literal, mostra o juízo de Deus sobre as águas, sobre essa questão marítima. A estrela aguarda interpretações futuras. Vamos dar uma olhadinha agora na quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, verso 12 ao 13. E foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Vamos parar um pouco aqui. Nós vemos aqui que os entes celestiais, estão sendo atingidos aqui, tanto o sol quanto a lua, e a questão de estrelas. Isso é uma referência à nona praga do Egito, onde é atingido o Egito com trevas. Êxodo 9, 22. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra. Pois muito bem, sobre a terra do Egito. Pois muito bem, vejamos então o que nós temos por enquanto até agora. Nesse primeiro prelúdio, nós tivemos então quatro trombetas até aqui. E o que está acontecendo é que a terra está sendo castigada nessas 4 trombetas, tanto com saraiva de fogo, quanto com
monte sendo jogado, água amarga e agora trevas por causa do sol e da lua que são atingidas. Então, daí pode-se tirar algumas interpretações, mas vamos ficar com o mais sólido possível, que é que a terra está sendo atacada. A terra, como nós conhecemos, sofrerá ou sofre ou sofrerá, de acordo com a interpretação que nós vamos tocar no final, abalos na sua estrutura do cosmos, né? Mas o que é mais importante é notar que, embora as metáforas estejam presentes, ainda assim é a terra. Isso não tem sombra de dúvida. Quando nós estávamos tratando dos selos, nós tínhamos a terra sendo atingida, mas tínhamos uma visão do céu também, onde estavam as almas, o Cristo glorificado. Aqui isso não é trago, é só a terra. Então, uma diferença das trombetas para os selos é que apenas a terra é objeto das trombetas, o céu ainda até a sexta trombeta não. Então vamos dar uma olhadinha no segundo prelúdio, por isso que nós paramos, que vai dar um início a uma segunda divisão dessas trombetas, que é a fala da águia, né? No verso 13. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Então essa águia muito amiga nossa já está nos avisando que vai existir alguma diferença aqui. Antes disso, vamos ver o que, se há algum texto do Antigo Testamento que fala acerca de águia, e assim, que é Jeremias 4,13, diz lá: eis que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestades, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Então há uma pequena referência de águia associada à destruição. A palavra destruidor eu grifei nesse texto de Jeremias 4,13, porque não é coincidência que o texto que virá, o destruidor também aparecerá algumas vezes. Então a águia é sinal de juízo também, e ela está anunciando que as outras trombetas serão mais severas que as outras 4. Severa em que sentido? Nós vamos perceber que o tom vai mudar. Ainda que fosse usado, repito, ainda que fosse usado metáforas, ainda era a terra em questões mais concretas. Agora o texto vai virar uma grande imaterialidade, vai tocar em coisas mais imateriais. Vejamos, por exemplo, a quinta trombeta. A quinta trombeta é bem longa, mas vamos lá. É o capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhe também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm a peleja. E tinham ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses.
e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então vamos lá, bastante coisa, mas vamos nos concentrar nas principais. A quinta trombeta, uma estrela cai do céu. Obviamente não é uma estrela literal, porque a estrela vai pegar alguma coisa, né? Foi dada a ela uma chave para abrir um abismo. Aqui o texto procura apontar para a ação de forças espirituais. Aqui nós não podemos mais dizer que não existe uma referência à espiritualização. Então aqui começa a existir uma forma enfática a malignidade sendo apontada. Isso já foi avisado pela águia, né? Então o que a águia estava dizendo? Que estas próximas trombetas, elas ainda atingiriam a terra, mas agora de uma outra maneira, de uma maneira espiritual, de uma maneira imaterial, se preferir. Então, não dá para dizer que quem essas estrelas não são, né? Apocalipse capítulo 1:20 descreve que as estrelas, geralmente no texto, são os anjos, né? Está lá Apocalipse 1:20, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então é muito frequente a imagem de estrela com anjos. Alguém pode dizer, mas aqui são anjos malignos, são demônios. Mas a pergunta que eu posso fazer é, será que Apocalipse faz uma distinção tão radical assim? Os anjos malignos não estão a serviço de Deus tanto quanto os anjos bons? Apocalipse tem esta incógnita aqui, né? Só fala anjos. Então, às vezes nós fazemos a diferença como se os anjos de Deus fossem os anjos que estão sob as ordens de Deus e os outros são anarquistas, têm um partido próprio. Não, todos os anjos se submetem a Deus, para os propósitos de Deus, inclusive os malignos também. Vamos lá. Segue-se uma sobreposição de imagens e metáforas, e o abismo no Novo Testamento relaciona-se com demônios, não tem jeito. A palavra abismo aparece em Lucas no capítulo 8:31, episódio onde o gadareno está cheio de demônios. Os demônios começam a falar com Jesus, que vai mandá-los, fala, não, manda a gente para o abismo não, manda a gente para uma vara de porcos, né? E aí vai lá e os demônios vão se apropriar dos porcos, a vara de porcos, mas não queriam para o abismo. Então o abismo aqui é uma referência a um local onde há demônios, e aqui uma associação interessante que dá para ser feita entre anjos maus e demônios, então que são os anjos caídos. Apocalipse faz isso. Se você parar para pensar, quem faz esse tipo de associação é Apocalipse. No Evangelho, os demônios não aparecem abertamente desta forma, aparecem como entidades que possuem, que são opositores ao messianismo de Cristo, mas aqui identifica-se os demônios como anjos que estão no abismo, abertamente. E aí vai dar características a esses anjos, como gafanhotos, né? Os gafanhotos são liderados para afetar apenas os homens que não têm os selos, né? 2 textos alimentam esta imagem aqui desses gafanhotos. Primeiro texto, os gafanhotos são o juízo de Deus. Isso já ocorreu na 8ª praga do Egito, lá no Êxodo capítulo 10:12. Estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a árvore da terra. Ei, mas espera aí, nós não tínhamos lido lá em Salmo 141:2 que os anjos também estão por trás destes gafanhotos lá no Egito? E nós também não estamos vendo esses gafanhotos sendo associados aos demônios aqui? Então o autor cada vez mais vai demonstrando o poder de Deus sobre os anjos malignos também, que estão sob as ordens de Deus, Deus orquestrando para que sejam agentes de juízo sobre a terra. As pragas não atingiram os filhos de Israel. É interessante,
No Egito, isso acontecia. Vamos ver o texto abaixo aqui, o que segue em Êxodo 9:4, né? E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Então, não é inédito que os selados por Deus não são atingidos pelas pragas. Isso já aconteceu antes. Israel havia o selo de Deus. O selo de Deus no Antigo Testamento, que é o pacto, a aliança. Então a aliança, ela funciona, pelo menos no Antigo Testamento, na época do Egito, como algo que demonstra um selo. Nós estamos então pegando um texto de Apocalipse, levando o seu conteúdo semântico, a sua significação, e jogando uma ponte para olharmos novamente o texto de Êxodo. Estamos criando uma interpretação teológica através desses textos. Estamos vendo que a aliança, ela servia como selo de distinção para que eles fossem poupados da praga. Estão percebendo como é possível nós já tangearmos algumas interpretações sem fazermos hipóteses grandiosas demais? Nós só estamos usando os textos. Tormento de 5 meses. Esses 5 meses nós vamos nos alugar, porque precisaremos de uma aula para falarmos só dessas numerações. Mas por enquanto vamos ficar com a seguinte ideia, né, de que é um delimitador de tempo. Assim como a balança demonstra que o juízo de Deus possui proporções precisas em seu alcance, não é aleatório, nem é obra de acaso, é determinado. Então não precisamos ir até longe demais na literalidade para dizer vai ser 5 meses mesmo. Acho que nós precisamos depois olhar para o livro de Apocalipse e ver como o número 5 ele vai ocorrer várias vezes. Por enquanto ele apareceu aqui, vamos deixar ele sobre a mesa. Agora vamos então para os gafanhotos e cavalos modificados que aparecem aí, lembra? Cavalos com outro tipo de cabeça, com coroas, né? Bom, essas imagens não são literais, né? Esses animais possuem outras características distintas do normal. Pode-se afirmar aqui que é uma referência às forças malignas. Nós estamos tratando dessa malignidade toda. Primeiro, por causa do seu líder, que é duplamente associado à destruição, associado pelo hebraico Abaddon, da destruição, e por um termo grego, Apolião, destruidor. Então isso é interessante, porque pode-se perceber que é uma referência sim aos demônios, mas pelo próprio texto, pelo próprio nome. Não precisamos ir muito longe, mas ficarmos com isso, que sim, é uma referência aos demônios. Os demônios, eles começam a aparecer com bastante força nessas trombetas, o que não aconteceu com tanta intensidade nos selos. Então nós vemos uma gradação. Não falamos do céu e do Cristo aqui ainda. Vamos então para a 6ª trombeta. Na 6ª trombeta, é um pouco longo, vamos lá. Está no versículo 9, versículo 13 em diante. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela
causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. 4 anjos são soltos do Eufrates. O que significa isso? Como eu disse, nós temos uma dependência desse narrador muito do Antigo Testamento, e vários profetas tratavam o Eufrates como uma linha divisória das nações que vinham do norte para atacar a Israel. Então o Eufrates é como um divisor. Tanto Isaías, Daniel e Ezequiel vão usar. Eu recortei apenas Jeremias 46:2 para mostrar isso. A respeito do Egito, contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes. Então a ideia do rio Eufrates sempre está associada a nações estrangeiras que vinham contra Israel. Aqui nesse texto nós vemos uma outra forma de apropriação desta imagem, de emprego desta imagem. Agora está empregando com fortes imagens de juízo, aqui associadas ainda a demônios. Mas veja que mesmo esses seres, metade leão, enxofre, fogo, são imagens que já ocorrem no Antigo Testamento, simbolizando o juízo. Então nós temos, por exemplo, o leão, lá em 1 Reis 3:24, foi-se, pois, um leão, o encontrou no caminho e o matou. Está fazendo uma referência ao profeta sem nome, ao homem de Deus, que havia dado a mensagem para Jeroboão, mas foi infiel, comendo pão, bebido água e voltado para o seu caminho. Então houve uma profecia contra ele, preditiva, que ele morreria, não iria para a sua terra, ficaria exilado, e o leão, ele acabou matando-o. Então a ideia do leão voltado como juízo de Deus não é estranho ao texto bíblico do Antigo Testamento. Fogo, fumaça e enxofre também são imagens do juízo. Gênesis 19:24 está lá, Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Vamos fazer algumas considerações antes de avançar um pouco mais. Há 2 divisões entre as trombetas, acho que isso tem que ficar claro, como nos selos. A primeira parte trata dos efeitos das trombetas, tendo a terra como seu alvo, mas com ênfase na materialidade: mar, terra, relva, astros, estas coisas. A segunda parte enfoca uma participação desses seres imateriais, anjos, no juízo de Deus. Então nós temos até aqui 7 selos e 6 trombetas. A 7ª trombeta, como existem 2 imagens que vamos gastar mais tempo trabalhando, eu não trouxe hoje, repito, que é a imagem do profeta comendo o livro e também das 2 testemunhas. Então na próxima quarta-feira a gente continua vendo isso. Por enquanto nós vamos ficar aqui fazendo considerações com os irmãos que estão presentes nesta quarta-feira. Você que nos ouve, me despeço agora, esperando que um dia você possa estar aqui conosco, para nós podermos debater em viva voz. Que Deus muito nos abençoe. Amém.